Bom, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Maciel O meu nome é Gabriel Fernandes. e a gente faz parte do grupo Física do PIBID e hoje a gente vai falar sobre o tema grandezas elétricas e as suas unidades. Primeiro a gente vai falar sobre o movimento de cargas. A matéria ela é constituída por átomos. Os átomos eles são constituídos por diversas partículas. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca de algumas dessas partículas, como o elétron e o próton. O movimento dessas cargas representa o deslocamento das partes pequenas de matéria que contém cargas. Agora, sobre o potencial elétrico, a energia potencial elétrica, como toda energia potencial, deriva da interação entre partículas e sistemas carregados. A gente pode definir que o potencial elétrico, como o campo elétrico, por exemplo, só depende da interação entre as cargas, sendo que o potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga. Apesar do nome similar, né, o potencial e a energia potencial são diferentes. Assim, a força sobre uma carga surge quando não há potencial, mas quando há uma diferença desse potencial elétrico. Sempre temos interações entre cargas elétricas, que se manifestam por meio da ação dos campos de força sobre as outras cargas. A diferença de potencial que gera uma força descreve esse mesmo fenômeno, que é o que a gente chama de tensão elétrica, né? Ou seja, a diferença de energia potencial que existe entre dois pontos diferentes do espaço. A diferença dessa energia potencial elétrica, né, a tensão entre o ponto e outro, que acaba sendo convertida em movimento, né, é responsável por girar o movimento das cargas e demonstra a capacidade dessa mesma carga, se ela estiver livre, de ir de um ponto para o outro do espaço, como se fosse dentro de um fio elétrico, por exemplo. Aí a tensão elétrica, ela também é dada em volts, como potencial elétrico, até porque a diferença entre o potencial elétrico de dois pontos diferentes do espaço é a diferença da mesma unidade. Bom, esse movimento é chamado de corrente elétrica. A intensidade dessa corrente é proporcional à diferença de potencial elétrico que existe entre esses dois pontos. Ou seja, quanto maior a tensão, maior é a corrente e vice-versa. Podemos dizer que a corrente é a quantidade de carga elétrica que atravessa uma área por unidade de tempo. A sua unidade é dada por ampere, que significa a quantidade de cargas em movimento em relação a uma unidade de tempo. Já nesse deslocamento de cargas, o movimento delas pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do meio material em que elas estão presentes. Né? A tensão ela acaba fazendo com que se desloquem, mas o quão rápido vão se deslocar depende da resistência elétrica. Um exemplo bom de diferente resistividade elétrica é entre o cobre e a borracha. O cobre tem uma resistividade baixa e consegue deixar o caminho dos elétrons livres para se deslocarem e assim gera um fluxo de cargas alto. Já na borracha, o caminho para os elétrons é muito diferente do que o cobre. Na borracha, os átomos não conseguem ceder ou receber elétrons livres e acaba causando um fluxo de cargas baixo e assim gerando pouquíssima corrente ou às vezes corrente nula. No sistema internacional, a unidade que se usa para a resistência elétrica é o ohm. É importante ressaltar que a resistência depende do material e das dimensões do condutor, basicamente do comprimento e da área da seção reta. Bom, acho que por hoje a gente já teve uma conversa bem interessante sobre as grandezas elétricas e as suas unidades. É sempre bem interessante a gente conseguir ver como funcionam essas grandezas. Então no final é isso, né? Obrigado, Gui. Obrigado a quem ouviu e a gente espera que vocês tenham aproveitado, né? Talvez aprendido alguma coisa nova e até. Bom, eu que agradeço e é isso, gente. Até mais.